Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos ter uma videoaula de Biologia 2. Vamos revisar o capítulo 3, o conteúdo sobre mecanismos de defesa. Vamos entender como é que o nosso corpo ele se comporta frente a algumas atividades de infecção, beleza? Vamos lá. Então, o que seria a imunidade? A imunidade é a defesa do nosso corpo contra agentes patogênicos. E o que é um agente patogênico? É aquele agente que pode causar alguma doença, beleza? Então, quando existe alguma infecção, quando esse agente patogênico consegue atingir o nosso corpo, respostas específicas são desencadeadas de acordo com o mecanismo de infecção. Veja, esses agentes patogênicos eles podem ser tanto substâncias, algumas produzidas por organismos, ou então propriamente micro-organismos, ou até vermes multicelulares, enfim. Então, o corpo vai desempenhar algum tipo de resposta. E que respostas são essas? É a resposta imunológica, que é dividida em resposta inata e resposta adaptativa, também conhecida como resposta adquirida. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na nossa imunidade inata, ela é uma defesa inicial e padrão do nosso organismo contra infecções, por exemplo, contra micro-organismos. E a gente tem alguns tipos de defesa inata. Um exemplo são as barreiras físicas, como o nosso epitélio. Os tecidos epiteliais que revestem o nosso corpo, elas são uma barreira de proteção contra a infecção de micro-organismos. Então, a nossa pele ela nos protege o nosso corpo contra a infecção desses micro-organismos. E também existem algumas barreiras químicas, como, por exemplo, o suco gástrico. O suco gástrico é o suco liberado pelo nosso estômago, que ele é composto por HCl, né, o ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico ele tem o seu pH ácido, obviamente, e essa acidez do ambiente faz com que sejam destruídos alguns micro-organismos que porventura tenham sido ingeridos na nossa alimentação. Beleza? Então existem barreiras físicas e barreiras químicas nessa defesa inata. Também existe a participação de células. Olha só, algumas células também participam da nossa imunidade inata, como por exemplo as células fagocíticas. As células fagocíticas, elas interagem, elas capturam os micro-organismos que causam infecção no nosso corpo e realizam um processo de fagocitose, que é uma digestão intracelular. Acompanhe aqui todo o processo da fagocitose. Primeiramente, essa célula fagocítica, um exemplo dessas células são os macrófagos, né? A célula envolve o agente patogênico ou um patógeno com pseudópodes, que são essas projeções da membrana celular para envolver esse patógeno, tá? Então, os patógenos são englobados e endocitados, ou seja, colocados para dentro da célula, tá? Uma vez que o patógeno está dentro da célula, dentro de um vacúolo, uma organela característica dessas células, chamada de lisossomo, é uma organela que é rica em enzimas digestivas. Então, essa organela vai se fundir com os vacúolos contendo os patógenos, tá? E essa fusão dos lisossomos permite que sejam liberadas as enzimas e compostos tóxicos, né, do lisossomos para destruir os patógenos. Então, essas enzimas lisossomais destroem esses patógenos, tá? E esses patógenos vão ser digeridos intracelularmente. E os seus restos são excretados pela célula por meio da exocitose. Então, as células fagocíticas participam do processo da atividade contra a infecção de micro-organismos, certo? Essa resposta dos fagócitos, ela é uma resposta, ela tem uma certa especificidade, tá? Existe uma resposta específica de acordo com o patógeno, porque o fagócito ele reconhece o patógeno, tá? E é uma relação, uma interação entre receptores do fagócito contra proteínas específicas na membrana, na parede do agente patogênico, tá? E essa interação, ela não depende da exposição prévia, ou seja, não importa se o organismo já foi exposto alguma vez
contra esse tipo de patógeno, né? As células fagocíticas sempre terão receptores que vão reconhecer proteínas específicas que vão ser expressas pelos patógenos. Uma vez reconhecidas, né, uma vez acontecendo essa interação, o patógeno vai ser fagocitado pela célula fagocítica, vai acontecer o processo lisossomal, né? O lisossomo vai liberar suas enzimas e vai digerir esse patógeno, certo? Então, essa é uma resposta das células fagocíticas, resposta inata. Uma característica dessa resposta inata é a inflamação, né? A inflamação ela é caracterizada por 5 sinais clássicos, né? A gente falou sobre eles na sala. O calor, ou seja, o aumento da temperatura naquela área inflamada, o rubor, ou também a vermelhidão, né? Devido ao aumento da vascularidade sanguínea, tem muitos vasos sanguíneos passando por aquela região. O inchaço, também existe um extravasamento de líquido, né, do plasma sanguíneo para o tecido, então aquele tecido vai inchar, né? E esse inchaço, esse crescimento do tecido, juntamente com a proliferação celular, causa o comprimento de alguns nervos, de alguns neurônios, de algumas células sensoriais, que vai causar a dor. Né? Aquele tecido, aquele local que foi lesionado, acaba também perdendo a sua função. Então, esses são os 5 sinais clássicos da inflamação. Olha só como acontece aqui um exemplo. Quando a gente sofre algum corte, por exemplo, na nossa pele, ocorre a entrada de diversos micro-organismos, por exemplo, de diversas bactérias. Então, vasos sanguíneos que passam naquela região vai transportar as células brancas ou os leucócitos, né, as células de defesa do nosso sangue. Então, esses leucócitos eles vão migrar para o tecido para interagir com essas bactérias, esses agentes patogênicos que entraram na nossa pele, né? Uma vez interagindo, essas células começam a destruir, né, os agentes patogênicos e permite a regeneração tecidual. Então, esse é um tipo, né, de resposta inflamatória pela imunidade inata, certo? Agora vamos falar da imunidade adaptativa. Né? A imunidade adaptativa ela ocorre de uma maneira específica, de acordo com o patógeno, de acordo com o agente patogênico. Por exemplo, vai ter uma resposta específica para uma infecção por vírus, outro tipo de resposta de uma interação por bactérias, por exemplo. E como é que vai se dar essa interação? Como é que vai se dar essa resposta imunológica? Por meio dos anticorpos. Lembra que a gente falou deles? Os anticorpos, né, são produzidos por algumas células e existe uma relação específica de antígeno e anticorpo. O que é o antígeno? O antígeno é o agente patogênico, né? E o antígeno ele expressa algumas moléculas marcadoras na sua superfície, né? E são essas moléculas marcadoras que vão ser reconhecidas especificamente pelos anticorpos, beleza? Então, por exemplo, se tiver um antígeno apresentando uma molécula marcadora redonda, um anticorpo específico vai reconhecer, né, a sua porção aqui, ó, redondinha, vai reconhecer esse marcador específico. Tá? Se o antígeno, por exemplo, tiver um marcador pontiagudo, a gente vai ter um anticorpo que vai reconhecer essa região. Né? E assim sucessivamente. Se tiver, porventura, um antígeno que tenha 2 tipos de moléculas marcadoras, é necessário 2 tipos de anticorpos interagir aqui. Né? Preciso desse anticorpo para reconhecer aqui, também esse anticorpo quadradinho para reconhecer aqui. Beleza? Então é importante a gente entender que na resposta adaptativa é uma resposta específica antígeno-anticorpo. Beleza? Existem células também que participam dessa resposta adaptativa. Quem são elas? Os linfócitos B. Beleza? O linfócito B ela é a célula responsável pela produção de anticorpos. Então, o linfócito B ele vai reconhecer, né, essas moléculas essas moléculas na superfície do agente patogênico, no caso aqui a bactéria. Então, existem antígenos na superfície da bactéria que vão ser específicas para ser reconhecidas por determinados anticorpos. E quem produz esse anticorpo? O linfócito B. Olha só, outros linfócitos B também produzem outro tipo de anticorpo específico para esse tipo de antígeno aqui. Então, vão existir diferentes tipos de antígenos em diferentes tipos de agentes patogênicos. E os linfócitos B vão produzir anticorpos específicos e necessários para aquele tipo de agente patogênico, certo?
E essa resposta adaptativa, ela gera uma memória imunológica. Preste atenção aqui nesse gráfico, olha só. Aqui a gente tem nesse eixo a concentração de anticorpos de acordo com o tempo em semanas. Então, quando acontece uma infecção com um antígeno do tipo A, o corpo irá começar a produzir anticorpos contra aquele antígeno, né? Assim? Então, lá depois da terceira semana, na quarta semana, essa produção de anticorpos diminui, porque o agente patogênico já foi eliminado. Mas só que o corpo, ou seja, as células B, os linfócitos B, eles aprendem, né? Eles pegam a memória de como é a tática de combate, qual é o anticorpo específico que vai combater aquele tipo de agente patogênico. Então, o corpo aprende, né? Para quando tiver uma segunda infecção pelo mesmo antígeno, pelo mesmo patógeno, né, a produção de anticorpos já ser mais eficiente. Então, olha só, na segunda infecção, na segunda exposição ao mesmo antígeno, o antígeno A, né, a concentração de anticorpos é bem maior, porque os linfócitos B já aprenderam a tática, não é assim? Então, cria uma resposta imunológica, certo? Mas se tiver a exposição a um tipo de antígeno diferente, no caso o antígeno B, aí a concentração de anticorpos é diferente, né? Aqui, então a concentração de anticorpos é bem menor na primeira exposição. A partir da segunda exposição é que a concentração de anticorpos já aumenta significativamente, porque os linfócitos B já estão preparados para essa defesa, tá bom? Então, falamos dos linfócitos B, agora vamos falar de outra célula, o linfócito T. O linfócito T é uma célula muito importante também no sistema imunológico, porque elas têm diferentes papéis. Olha só, elas destroem células infectadas por patógenos e também ativam outras células de defesa, como os macrófagos, ou seja, as células fagocíticas lá da resposta inata, e também ativa o linfócito B, que é a célula produtora, né, de anticorpos, tá certo? Então, ó, a gente tem aqui um exemplo, um macrófago, né, que fagocitou um agente patogênico, né? Ele cria uma tática para ajudar, né, para trabalhar junto com o linfócito T. Olha só, esse macrófago ele se torna o que a gente chama de célula apresentadora de antígeno. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os antígenos dessa bactéria, por exemplo, e vai colocar na sua membrana para apresentar ao linfócito T. Então ele faz, olha aqui, linfócito T, esse aqui é o agente patogênico, que é o agente que causa a doença. Aprende o que é isso aqui, para quando você identificar pelo corpo, você já conseguir atacar. E também você entender que esse agente patogênico é causador de doença. Então, informa a todas as células de defesa do nosso corpo para eles aprenderem o que é isso aqui, né? Então, a célula apresentadora de antígeno faz isso. Ele apresenta o antígeno para o linfócito T, aí o linfócito T se prolifera para quando ele reconhecer uma célula infectada por aquele antígeno amarelinho, ó, aí ele pode levar a célula à morte celular. Ele destrói aquela célula. Beleza, gente? Então, o linfócito T ele tem outras funções também, né? A gente tem 3 tipos de linfócito T, basicamente. O linfócito T auxiliar, né? Que ele reconhece o antígeno pela célula apresentadora de antígenos. Ele produz uma substância chamada de citocina. Essas citocinas vão ativar as outras células. Ele é auxiliar no sistema imunológico. Ele vai levar a mensagem para as outras células. Ó. Ele vai ativar os macrófagos, as células fagocíticas, certo? Aumenta o processo de inflamação, combate agentes infecciosos e induz a proliferação tanto de mais linfócito T quanto mais linfócito B, certo? Então, os linfócitos B vão produzir mais anticorpos ainda contra essa infecção. Existe também o linfócito T citotóxico, ou seja, ele vai causar uma toxicidade às células, né? Ele vai matar as células. E que célula? Célula infectada por antígeno, tá? Então, ele reconhece, né? O linfócito T citotóxico reconhece esse antígeno pela célula apresentadora de antígeno e quando ele reconhecer esse antígeno em outras células infectadas, ele leva a célula infectada à morte, beleza? E
também outro tipo de linfócito T é um linfócito T regulatório, tá? Que ele vai controlar a proliferação ou a parada dessa resposta. Ele pode suprimir outros linfócitos para não fazer com que eles continuem tendo resposta imunológica, beleza, gente? Então, esse gráfico aqui, ele resume o processo da imunidade adaptativa, né? Os linfócitos, eles reconhecem, né, esses antígenos e eles começam a se diferenciar em linfócitos produtores de anticorpos, ou seja, os linfócitos B, e os linfócitos T efetores, que vão eliminar os antígenos e as células contaminadas com antígeno, né? Levando essas células à morte e diminuindo, né, essas células infectadas até chegar à homeostase. E essas células, elas adquirem uma memória, né, imunológica, já sabem como combater esse tipo de infecção, beleza? Então, só para a gente resumir aqui, ó, resposta inata, resposta adquirida. Gera memória imunológica? Na inata, não. Ela é uma resposta automática aos mecanismos invasivos, né? E adquirida, sim, eles aprendem quais são os anticorpos específicos que devem ser preparados, certo? Para atacar aqueles tipos de agentes infecciosos. Atua com especificidade para o patógeno? Como eu falei, a inata não tem especificidade, é uma resposta automática, né? Enquanto que a adquirida tem a especificidade antígeno-anticorpo. Reage com moléculas presentes naturalmente no organismo, isso é importante, olha só, nem a imunidade inata, nem a adaptativa ou adquirida, ela não ataca, ela não reage moléculas presentes no nosso próprio organismo, porque senão a gente ia começar a se autodestruir. Então, quando acontece alguma falha dessa, que o nosso sistema imunológico passa a nos atacar, autoatacar, a gente chama de uma doença autoimune, tá? Então, a doença autoimune é quando o sistema imunológico passa a atacar moléculas presentes no nosso próprio organismo. Exemplo de células desse tipo de resposta, por exemplo, na imunidade inata, os neutrófilos e os macrófagos, enquanto que na adquirida, os linfócitos B e T participam ativamente. Beleza? Então, para a gente fechar, vamos falar da imunização, né? O que é imunização? É proteger o nosso corpo de alguma forma, tanto pela aquisição de anticorpos ou pela indução na produção de anticorpos, beleza? Então, a gente tem dois tipos de imunização. A imunização passiva, tá? E a imunização ativa. Olha só como acontece a imunização passiva. Então, é injetado em algum animal, né, uma toxina que cause alguma doença. Por exemplo, a toxina que causa o tétano, produzida pelas bactérias causadoras do tétano. Então, essas bactérias ou essas toxinas são injetadas em um animal, por exemplo, um cavalo. O cavalo ele não vai sofrer o tétano, tá? Não tem essa reação pelo tétano, mas ele vai reconhecer, né, o antígeno da bactéria ou a toxina que causa o tétano. Então, o cavalo ele vai produzir anticorpos específicos, tá? Contra essa toxina. Depois, esses anticorpos são fracionados do sangue do cavalo, preparados e injetados em uma pessoa que, por exemplo, tenha se cortado, né? Então, esses anticorpos vão combater diretamente a infecção pelo tétano. Então, isso é uma imunização passiva porque a gente já adquiriu os anticorpos prontos, né, para combater esse tipo de infecção. A gente não precisou ensinar o nosso corpo, não precisou apresentar qual era o antígeno, não tem uma resposta inata contra isso, tá? A gente precisa diretamente, quer dizer, a resposta inata até tem, mas ela demora para acontecer. Sabe um exemplo de imunização passiva, assim, por meio de soro, né? É quando a gente leva uma picada de algum animal peçonhento, como por exemplo uma cobra ou um escorpião. Não dá tempo da gente esperar o nosso corpo reconhecer aquele antígeno, começar a fagocitar as células, produzir anticorpo. Não, a gente tem que ter uma resposta imediata, porque aquela toxina, aquele veneno, ele causa uma infecção muito grave no nosso corpo, podendo destruir, né, algumas estruturas importantes, certo? Então, por isso que a gente recebe o soro antiofídico, ou seja, anti aquele veneno, já com os anticorpos já prontos, tá? Outro tipo de imunização passiva, ó, é a relação entre a mãe e o bebê, tá? Tanto na amamentação quanto pela placenta, há a troca de anticorpos da mãe para o bebê, tá? Mas isso é uma imunização temporária, porque não ensinou o bebê a produzir os anticorpos, ele já recebeu prontos da mãe,
tá? Então, é uma imunização temporária. Já a imunização ativa é aquela que induz a produção de anticorpos. E como é isso? Por meio de vacinas. As vacinas nada mais é do que a introdução de pequenas partes de um patógeno, né? Pequenas partes de um antígeno, tá? no nosso organismo, para o nosso organismo reconhecer aquele agente causador de doenças e produzir anticorpos contra aquilo. Então, quando a gente recebe uma vacina, por exemplo, a vacina do vírus da gripe, né? São pequenas partes do vírus da gripe, do agente causador da gripe, um vírus atenuado, né? Um vírus inativo, para o nosso organismo reconhecer aquele vírus e produzir, tá? Anticorpos contra aquele agente infeccioso. Beleza, gente? Então, só um resumo aqui para a gente entender, né? Imunidade ativa e passiva. Na imunidade ativa, a gente recebe, né, o agente infeccioso e o nosso corpo é ativado para produzir anticorpos contra ele, tá? Então, a gente consegue se recuperar dessa infecção, né? E o nosso corpo cria uma memória. É específica sim, porque é anticorpo e antígeno, e o nosso corpo aprende como é a estrutura desse agente infeccioso. Já na imunização passiva, a gente já recebe o soro pronto, tá bom? Então, a gente recebe o soro com os anticorpos e a gente não aprende como é que produz esses anticorpos, né? Então, não cria uma memória imunológica. A gente consegue se recuperar sim, né? Mas a gente não cria uma resposta imunológica. Beleza, gente? Então, é isso a nossa aula de revisão sobre os mecanismos de defesa. Deixo vocês aí com a atividade, né? Lá do livro da Biologia 2, das páginas 400 a 402. Revise aqueles exercícios, né? Refaçam, tá? E também tem um questionário muito interessante lá no portal Eleva. Vocês podem entrar no portal Eleva, na plataforma adaptativa, certo? Tem um exercício de imunização ativa e passiva para vocês realizarem lá, beleza, gente? Então, aguardo vocês no nosso momento de tirar dúvida, certo? Se porventura surgir alguma dúvida em outro momento, vocês podem colocar lá no nosso fórum de tirar dúvidas, certo? Para a gente discutir durante a semana sobre esses conteúdos. Beleza, gente? Valeu e até a próxima aula. Abraço!